Fim de semana bom, de muito futebol, muita qualidade no jogo e algumas surpresas e manutenções. Pela primeira vez, o Bayern de Munique de Vincent Kompany empatou, dividiu pontos, vinha numa sequência muito boa de 16 vitórias em todas as competições, agora tem um empate. O União Berlim foi a primeira equipa que travou toda a sequência vitoriosa do Bayern de Munique, interrompeu ali, fez um quebra-luz para o Bayern de Munique. O Real Madrid também empatou pela primeira vez na temporada. Tinha no seu histórico uma derrota pesadíssima diante do Atlético de Madrid, mas agora tem também um empate. Foi empatar em Vallecas diante do Rayo Vallecano. Um jogo muito mal do Real Madrid, já lavou. O meu domingo foi a ver muito futebol. Eu vi Petro de Luanda, 1º de agosto, ou 1º de agosto, Petro de Luanda. Para quem é angolano sabe, quem não for angolano, é o maior jogo de futebol de Angola, entre as duas maiores equipas do país. Eu vi ainda um Manchester City a atropelar o Liverpool. Um raio de luz brilhou imenso no Etihad Stadium. Jeremy Doku chegou da Bélgica com tudo, pousou as malas e instalou-se em Manchester. Foi um grandíssimo jogo do belga. Eu vi ainda Futebol Clube do Porto Famalicão, ou Famalicão Futebol Clube do Porto. Vi o Benfica empatar com Casa Pia. E também vi o Celta de Vigo Barcelona. Mas eu vou falar de 3 partidas neste vídeo. Vou falar de Real Madrid, Rayo Vallecano, Real Madrid, Celta, Barcelona e também Manchester City, Liverpool. Se você é novo aqui no canal, já subscreva o canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário e o seu like. E eu vou começar pelo jogo menos conseguido da tarde de domingo, que é começar do menos para o mais, né? Para cima, de baixo para cima, com todo respeito, que foi o Rayo Vallecano, Real Madrid. É tirar leite da pedra falar deste jogo. O Rayo Vallecano teve, na minha opinião, as oportunidades mais evidentes, flagrantes, para finalizar na baliza do Real Madrid. Foi um jogo muito difícil do Real Madrid, que entra a dar um aviso muito importante com um remate de fora da área de Arda Güler, mas depois daí para frente foi uma coisa muito esquisita. Um Real Madrid sem fluidez, sem uma linha lógica de jogo, sem raciocínio de jogo, e apareceram alguns lampejos das individualidades, como Vinícius, que defendia bem, depois teve dentro da área uma oportunidade para marcar, mas a batalha, o guarda-redes do Rayo Vallecano acaba por defender. Na construção, na saída rápida para o ataque, o Rayo foi muito mais feliz. A pressão alta do Real Madrid, ela não existiu. Eu não senti, pelo menos. Depois diga-me aqui nos comentários se você sentiu essa pressão alta do Real Madrid. O Real Madrid esteve tão mal, para ter uma noção, que o jogador que mais tocou na bola do Real Madrid foi o Thibaut Courtois. O jogador que mais fez lançamentos, que mais fez circular a bola foi o Thibaut Courtois, porque em muitas ocasiões era lançar a bola longa, olha, aconteça o que acontecer, mas aqui na minha baliza pelo menos ninguém vai violá-la, ninguém vai, sei lá, não sei se a palavra não vai ser censurada, não. Ninguém vai colocar a bola no fundo das redes da minha baliza. Ponto. Eu não vou ser o guarda-redes batido no jogo. E foi um jogo muito esquisito de todas as individualidades, mas eu começo pela maior, que é o centro do jogo do Real Madrid hoje em dia, que é Kylian Mbappé, completamente apagado, completamente engolido, mas eu acho que ele não tem toda a culpa, porque a equipa não criou para o associar. Ele também não se deu à associação. Aquele Mbappé que vimos no início, que saía, que procurava a bola, que tocava a bola, ele não existiu, quer em Anfield, quer também em Vallecas. Não apareceu. Um jogo muito duro de Jude Bellingham, um jogo péssimo. O Vinícius está cada vez mais a picar para baixo. Está uma coisa muito difícil. Não passa do adversário, não consegue driblar com qualidade, não consegue assistir com qualidade. Parece que o Vinícius deu um passo para trás.
Se tivermos que escolher coisas positivas, se elas existem, no jogo entre o Real Madrid ou o Rayo Vallecano e o Real Madrid, foi a exibição do Rayo. É uma equipa menor, define mal, não teve grande capacidade quando chegou ao último terço do Real Madrid. E do Real Madrid, o positivo foi um jogo de mais para menos de Arda Güler, porque ele não conseguiu fazer essa equipa jogar. Um jogo bom, seguro de carreiras, que é, na minha opinião, quem melhor joga nesta equipa do Real Madrid neste momento. E também o Raul Asensio, que entrou muito bem. Mais um péssimo jogo do Dean Howson, já o tinha feito, ou seja, desde que ele regressou daquela lesão, paragem por lesão, ele não consegue fazer bons jogos. Muito inseguro, pouco acutilante, pouco físico, péssimo nos duelos, muito faltoso, melhor, e está a fazer faltas muito duras aos adversários. Ele já tem 2 expulsões desde que chegou ao Real Madrid, uma no Mundial e outra na La Liga, então está uma coisa muito difícil que o Xabi Alonso terá que trabalhar este Real Madrid. A sensação, o feeling que se tem é que essa equipa está a ficar desconexa, não está conectada, as coisas não estão a fluir, não estão a circular. Agora vão alguns para as suas seleções e outros ficam em Madrid, a ver se recuperam energia e fluidez para quando regressarem da data FIFA. Novembro vai ser um mês muito complexo para o Real Madrid, vai fazer todas as partidas fora de casa, Champions, La Liga, vai fazer 4 jogos com o Rayo Vallecano fora de casa. Então é um grande teste para a solidez do Real Madrid fora de casa, para como esse Real Madrid conseguirá fazer-se grande fora do seu habitat natural, que é o Santiago Bernabéu. E quem se faz grande dentro e fora é o Barcelona. Tem muitos problemas, tem as suas insuficiências, tem as suas falhas, tem muitas, defensivamente principalmente, mas ter um avançado do quilate de Robert Lewandowski, que regressa à equipa titular e faz um hat-trick, é para deixar o Ferran tristonho ou perceber que ele precisa trabalhar 2 vezes mais para se tornar melhor. Bom, você se torna. Um bom finalizador não nasce, cria-se, faz. Em qualquer área da vida, nós nos tornamos naquilo que desejamos ser. E o Lewandowski tem, no seu trajeto, trabalhado para se tornar neste jogador letal. 3 golos, todos à ponta de lança. Uma noite mágica para o polaco, uma noite ainda melhor para Marcus Rashford, que deu 2 assistências para Lewandowski. Lamine Yamal foi quem fez o terceiro golo do Barcelona. É um jogo muito bom na primeira parte para o Celta, porque foi uma loucura do Barcelona. Um Barcelona completamente à sua imagem, destrambelhado defensivamente, sem qualidade e capacidade defensiva. A linha alta do Barcelona continua a prejudicá-lo muito, mas o Hans Flick diz que está a melhorá-la para que ela continue a ser o grande forte do Barcelona, como foi na temporada passada. O Barça abriu o marcador através de uma grande penalidade, uma bola na mão de Marcos Alonso, se não estou em erro. Lewandowski, na marca da grande penalidade, ao contrário da última vez em que esteve em campo, com uma oportunidade idêntica, igual, falhou. Desta vez converteu. Depois tem uma assistência de Marcus Rashford para o Leva fazer o 2-1, porque depois, 2 minutos depois, ou seja, 30 segundos antes, o Marcus Rashford tem uma jogada para matar o jogo, fazer o 2-0 na mancha ao guarda-redes do Celta de Vigo, acaba por defender e no contra-ataque é muito bom o pormenor do primeiro golo do Celta. Há um aglomerado de jogadores do Barcelona sem se entenderem, se colocam a linha alta ou a linha média ou a linha baixa e eles vão todos para um lado e a bola sai nas costas, meu amigo. Se você conseguir me apanhar, muito bem. Se você não conseguir,
eu vou te machucar. E foi o que fez o jogador do Celta, o Carreiras, e faz o 1-1, 2 minutos depois do primeiro golo do Barcelona. Depois o Rashford se redime do que fez errado, assiste para o segundo de Lewandowski e como estava a loucura instalada, o Borja Iglesias faz o 2-2 numa batida belíssima na bola, a entrada da área, sem marcação nenhuma e o Chesney sem capacidade nenhuma. Eu agora entendo muito mais a contratação do Joan Garcia pelo Barcelona, porque ele é um guarda-redes muito bom nas manchas, na saída, no cara a cara. O pé do jogador está com a bola, ele vai lá, põe o corpo todo para fazer a amplitude, para tentar fechar. E o Chesney não tem conseguido ser esse guarda-redes no cara a cara, nas decisões. E ele está a ficar um pouco mal na fotografia porque não defende absolutamente nada. Segunda parte, depois desse, antes tem o golo do Lamine Yamal, numa grande oportunidade. O Rashford coloca a bola na área, o jogador do Celta tenta cortar. Ao cortar, ele deixa a bola muito facinha para o Lamine, que entra, não está na sua posição natural, está dentro da área e acaba por fazer o 3-2. Eu acho que este golo aqui mata completamente a estratégia do Celta, que vinha numa sequência muito boa, acho que 5 vitórias na La Liga. Mata completamente o Celta, porque uma coisa é ir para o intervalo com 2-2, outra coisa é 3-2. Há mais uma montanha para escalar, é mais complicado do que tentar gerir um 2-2 e depois ver o que é que acontece. Segunda parte, muito melhor do Barcelona, mais compenetrado defensivamente, com os jogadores a fazerem melhor a pressão na construção do adversário. Existiu ali um momento bem melhor, o Barcelona não tentava colocar tanto o Celta em fora de jogo, mas corria para trás para tentar fechar defensivamente a sua equipa quando o Celta tivesse um outro ataque. Depois controlou muito bem o jogo, fechou as suas linhas, circulou a bola e num pontapé de canto lá nasce então o quarto golo de cabeça dele, Robert Lewandowski, um hat-trick para o polaco. E o jogo ficou em 4-2, 2 Celta, 4 para o Barcelona, que encurtou distância para o Real Madrid. É péssima notícia para o Real Madrid, mas esta é a verdade. Agora são só 3 pontos de diferença, 31 para o Real, 28 para o Barcelona. Uma coisa é o teu adversário estar a crescer e tu manteres o nível, e a outra coisa é tu estás a baixar o nível e o teu adversário está a crescer. Isso preocupa e deve sim preocupar o Real Madrid, os seus adeptos, porque o Barcelona está a chegar. Não tem Rafinha, não tem Joan Garcia, não tem Pedri e esses jogadores, quando voltarem todos, com certeza o nível do Barcelona irá elevar-se ainda mais. Esta é a La Liga. E na Premier League, quem está em segundo, quem está assim a morder, a segurar, que nem Jacó e quem? Abel e Caim não. É Abel e Caim. É Abel e Caim. Quem está a segurar é o calcanhar do Arsenal. Ele dizer, estou aqui, sinta-me, estou a chegar. É o Manchester City. Eu não sei se já podemos dizer que o Manchester City vai lutar pelo título da Premier League, porque no início da temporada nós não seríamos tão ousados, por causa da temporada má que fez a equipa de Guardiola no último campeonato, na última Premier League. No jogo 1000 de Pep Guardiola, o treinador espanhol, ou o treinador catalão, deu um show de tática, mostrando-se para Arne Slot, por que razão ele é o melhor desta modalidade, um dos reis do treinamento desportivo, da ciência, da tática, um treinador que é espetacular, 1000 jogos, mais de 700 vitórias, é um dominador do futebol arte, da qualidade, da magia. Ele é o que resgatou a alma do futebol, obrigou os ingleses a colocarem a bola no chão.
Este é o Pep Guardiola dos 1000 jogos. 1000 vezes Pep, como se viu muito ontem no Etihad Stadium. Numa tarde em que um raio caiu em Manchester, mas fez um estrago tremendo, brilhou tanto, reluziu tanto, que é o belga Jeremy Doku. Meu amigo, que noite, que tarde mágica, fantástica. O Conor Bradley, eu já falei isso aqui, ele só treina para jogar contra o Real Madrid, porque contra o Doku, o Doku mostrou para o Vinícius e para o Kylian Mbappé como o Bradley é frágil e como é possível acabar-se com ele. É um jogo extraordinário. Ele tem todo o jogo do Manchester City passa pelo pé do belga. Todo. Do minuto 1. Aquelas arrancadas, aquelas tricotadas dele foram fantásticas, muito necessárias para desestabilizar defensivamente o Liverpool, para acabar, para descompor a composição e a posição de cada um dos jogadores do Liverpool. Muito bom jogo do Doku, que foi eleito o homem do jogo, e ainda terminou a partida com um golaço. Um golão belíssimo. Marmadashvili, no seu mais de 1,80 m, não conseguiu apanhar a bola, porque ela é colocada com uma, como direi, com uma arte, com uma vontade que desejo nenhum de defender aquela bola a encontraria, a acharia. E não achou Marmadashvili. O jogo começou muito forte para o Manchester City, com saídas longas, mas também com muita bola no chão, com o Bernardo a ser o cérebro. Eu, se fosse eleger um a um dos jogadores do Manchester City, eles foram irrepreensíveis. Começou com o Doku muito forte, com muitas saídas do Bernardo, muitas combinações O Nico Gonzalez fez um belíssimo jogo. O primeiro grande momento da partida foi uma grande penalidade assinalada contra o Liverpool. Eu não daria aquele penalti. O Marmadashvili toca no Doku, mas não desequilibra o Doku. Mas o árbitro por acaso concordou que o toque não foi suficiente, mas o VAR chamou e o árbitro acabou então por obedecer o conselho do VAR ou reinterpretou a sua decisão e assinalou a grande penalidade. Haaland, na linha dos 11 metros, falhou. Marmadashvili defendeu o penalti do norueguês, que chegaria já ao 15º golo na Premier League, mas não foi naquele momento. Mas o Manchester City, a sensação era de crescimento, de grandeza, de poder, de uma volúpia. Era um Manchester City muito, muito confiante e não demorou nada. O Haaland chega então ao 1-0 para o City e antes mesmo do intervalo, bem pertinho do intervalo, o Van Dijk faz 1-1, mas o golo é anulado porque o VAR entende que o Robertson tira a visão do Donnarumma. Ele está na jogada e à frente do guarda-redes. Mas, meus amigos, a reposição mostra várias e várias vezes que o Donnarumma está muito, muito enquadrado com a jogada e ele vê todo o movimento do cabeceamento do Van Dijk. Não é que este golo anulado interfira no jogo, porque o Manchester City estava endiabrado, estava muito forte na partida, mas mancha o jogo, porque estava 1-0. Podia este golo fazer o Liverpool entrar no jogo e disputar mais o jogo pelo jogo, mas o golo é anulado e antes mesmo do intervalo o Manchester City chega ao 2-0, um remate de fora da área de Nico Gonzalez que desvia em Van Dijk e dá o 2-0 para o City. Na segunda parte, o City decidiu gerir o jogo com bola. O Liverpool começou a ter alguns momentos, começou a crescer na partida, com Gakpo, com Salah, mas nada que tirasse o sono ao Manchester City, que estava muito, repito, endiabrado. Era uma coisa
de tu veres o jogo e não queres perder nenhum momento, porque quando o Manchester City tinha a bola, ela ia para o Doku, e quando a bola chegasse ao Doku, era uma aura, era um crescimento, era um estádio a vibrar com o momento do belga. E depois chegou o 3-0 num belíssimo golo do belga, como eu já me referi aqui, e foi o resultado, 3-0. No final, até o técnico do Liverpool fala que o árbitro e o VAR, eles erraram muito em anular o golo, mas aquele golo não fez a diferença em nada, porque o Manchester City não deixou respirar o Liverpool e mostrou por que razão é o grande campeão inglês, e foi só um passeio. Vou aqui prefaziar nossos irmãos brasileiros, um amasso. Foi abrir a gaveta e colocar o Liverpool lá dentro, fechar a gaveta e dizer assim, acabou. Foi sabe quando o ator sobe sozinho no palco e começa a falar e depois vai se comunicando com a plateia quando ele quer? Foi isso, um monólogo. O Manchester City entrou no jogo, brilhou quando achou que era um tempo de interagir, permitiu ao Liverpool entrar no jogo e fica muito mal na fotografia. O Liverpool, mais uma vez, mais uma derrota. O Liverpool tem um saldo positivo de um só golo, sofreu 17 golos e marcou 18. É muito golo sofrido pela equipa de Arne Slot na Premier League. São muitos golos. 17 golos para quem quer ser campeão. É um número, como direi, difícil para depois na soma final. Vamos ver o que vem aí, porque agora o Liverpool está abaixo do Manchester United na tabela classificativa, para mais uma paragem de data FIFA em que as sensações do Liverpool não são boas. A temporada poderá ser muito difícil para os Reds. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários sobre estas partidas que eu acabei por trazer aqui para vocês. Foi um domingo de muito futebol, manutenção e também algumas alterações na rota dos clubes para a paragem, para a data FIFA, e depois os campeonatos regressam no fim de semana de 21 e 24 de novembro. Mas antes, nós voltamos aqui para mais vídeos sobre assuntos da atualidade ou não, para manter-vos informados ou para entreter-vos. Um beijinho grande, subscreva o canal, deixa o teu like, teu comentário e compartilhe o canal com mais amigos seus. O meu desejo de coração é que até o final do ano cheguemos aos 10 mil inscritos e eu vou trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigada a si que está por aqui e que chegou até aqui.